Olá, meu nome é Marcos Sabino, eu sou aluno do Bacharelado em Teologia pela Unicesumar no Polo Pinhais. Meu RA 18833085. E estou aqui para fazer esse sermão expositivo como trabalho mapa que foi pedido na disciplina de pregação e práticas ministeriais. O texto passado para esse sermão, nós vamos estar lendo ele agora. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O título deste sermão é O Inesgotável Amor de Cristo. E o tema para esse título, para esse sermão, é as 4 perguntas retóricas de Paulo. Ou, pode ser também, os 4 quem de Paulo. O objetivo deste sermão é levar você a entender e compreender um pouco mais sobre a abrangência e suficiência do sacrifício de Cristo. O texto, Romanos 8, 31 a 39, como já foi lido, a carta de Romanos enviada a Paulo. Essa carta, escrita por Paulo, provavelmente entre os anos 56 a 58 depois de Cristo, enquanto Paulo esteve em Corinto, provavelmente hospedado na casa de Gaio. Esta é a mais longa das cartas paulinas. E essa carta, curiosamente, é direcionada a uma igreja que não foi fundada por Paulo. Ao contrário de outras cartas, como a de Coríntios, por exemplo, essa carta não é destinada a uma igreja que Paulo fundou, e nenhum dos discípulos também era o fundador dessa comunidade que havia em Roma. Essa comunidade era formada por judeus convertidos ao cristianismo e gentios, não judeus, pessoas que se converteram também ao cristianismo, que lá estavam. Nesta carta, Paulo se apresenta, e ele apresenta a visão que ele tinha do Evangelho, o Evangelho que ele recebeu de Cristo. Paulo tinha um desejo muito grande de conhecer aquela comunidade, de estar com eles, de apresentar o Evangelho a eles. A cidade de Roma era a capital do Império Romano, e como capital era o centro político, cultural e religioso da época. Historiadores estimam que cerca de 1 milhão de pessoas viviam em Roma naquela época, tendo por imperador Nero. Nero, o mesmo que vem mais tarde a pôr fogo em Roma, com o objetivo de culpar os cristãos. Paulo consegue o seu intuito de ir até Roma
como é descrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, vai estar contando a sua viagem, do seu naufrágio. No capítulo 28, vai estar contando a sua chegada, das dificuldades e da pregação de Paulo em Roma. Nesse texto, nesse trecho que nós lemos, Paulo ele está nos dando duas certezas fundamentais. Basicamente, ele deixa claro, nesse discurso, nessa perícope, dois pontos principais que o cristão precisa saber. O primeiro é: Deus nos ama e está ao nosso lado. E o segundo é que ninguém ou nada jamais poderá nos separar deste amor. Esses dois fundamentos, essas duas certezas, fazem parte de todo esse trecho. Deus está conosco. Haja visto que ele diz que se Deus é por nós, quem será contra? E exatamente o fato de ninguém poder ser contra a nós, jamais deixaremos de experimentar o amor de Deus. Apesar de existir nesse trecho várias perguntas, o que me chama a atenção são 4 perguntas retóricas que Paulo faz. Todas essas 4 perguntas, elas têm o pronome indefinido interrogativo quem. E a pergunta retórica é aquela pergunta que a resposta já é subentendida. A resposta já é conhecida, já está na própria pergunta. E quem faz uma pergunta retórica, ele tem como objetivo enfatizar uma ideia e estimular uma reflexão. E é o que Paulo faz. E nós vamos então a essas perguntas. A primeira delas é: quem será contra nós? No versículo 31, o texto diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo começa com a pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? E a minha pergunta é: que coisas são essas? A que coisas Paulo se refere? E se nós formos olhar o contexto um pouquinho antes, no mesmo capítulo 8, no versículo 28 até o 30, a palavra vai estar dizendo isso: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestimou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essas são as coisas às quais Paulo está referindo. Diante dessas coisas, diante do propósito tão lindo de Deus, de dar o seu Filho para morrer numa cruz por todos nós, de uma forma tão inclusiva, de uma forma tão abrangente, de uma forma tão amorosa, aonde nós, como a palavra diz, fomos conhecidos, predestinados, chamados, justificados e glorificados. Mesmo que o glorificou esteja no futuro, mas nos remete, aqui o texto está no passado, mas nos remete ao futuro. Diante desse cenário, diante de tudo isso, Paulo diz: o que eu posso dizer diante disso? Que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta retórica, ela tem como resposta qual? Ninguém, nada. Porque uma vez que Deus está do meu lado, quem é contra? Uma vez que, como o texto diz no versículo 32, que Deus não poupou o próprio Filho. Se o mais difícil, o mais custoso, o mais sacrificioso Deus fez, que foi mandar o seu Filho morrer na cruz por nós, que diríamos, pois, diante disso? Se Ele é por nós, quem será contra? Quem intentará algo contra as nossas vidas? Nada e ninguém. Esse ser não é condicional. Ah, Deus, se Deus é por nós. Não, esse ser é uma afirmação. Uma vez que
Deus está ao meu lado, quem será contra mim? E mais uma vez, mais uma pergunta nós temos: quem é nós? A quem Paulo se refere com se Deus é por nós? Nós somos aqueles que ouvimos o chamado, somos aqueles que aceitamos o Evangelho, a Boa Nova, ou como a palavra diz, os justificados, os glorificados, os eleitos, os escolhidos. Esses somos nós. Infelizmente, não são todos, porque nem todos querem viver este amor. Nem todos querem participar dessa graça maravilhosa e aceitar esse sacrifício e entender que foi por eles esse sacrifício. Nós somos o fruto, o objetivo do amor de Deus. A segunda pergunta retórica que Paulo nos faz nesse texto é: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Está no versículo 33. É Deus quem os justifica. Se nós tivéssemos um cenário como de um julgamento, qual promotor poderíamos acusar? Que promotor acusaria? Quem seria o acusador contra as nossas vidas? Nós, os eleitos, escolhidos, os chamados, aqueles a quem Cristo morreu. Quem intentará acusação? Quem se levantará para acusar os eleitos? A resposta novamente é ninguém. Ninguém poderá nos acusar. Se o foco fosse apenas a nossa vida cotidiana, nós podemos e somos pecadores, errados, hipócritas, maus, egoístas, negligentes, e a lista é extensa, por aí vai. Mas, uma vez que Cristo se fez carne e se fez réu, assumindo o meu lugar, ele foi culpado no meu lugar, no seu lugar, e o seu sacrifício, a sua morte, nos trazem absolvição, nos trazem a justificação. Quem intentará acusação? É Deus que nos justifica. Nós já fomos justificados. Então não há, novamente, segunda a pergunta, quem? Ninguém. A terceira pergunta é: quem os condenará? E está no versículo 34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em Romanos capítulo 8, aqui mesmo no versículo 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, uma vez que estamos em Jesus. A palavra nos garante que não há mais condenação. Nenhuma condenação há. O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio a este mundo, injustamente foi condenado. Foi à morte no meu lugar, morreu para pagar os nossos pecados. Ressuscitou para a nossa justificação. E agora Jesus assume a posição de advogado e intercede por nós. Ele já foi réu, ele já foi culpado, ele já foi condenado à cruz, ele já pagou o preço, agora ele é o nosso advogado e intercede por nós. E a pergunta: quem nos condenará? Ninguém. A pergunta retórica, a terceira pergunta: quem nos condenará? Ninguém. A quarta pergunta retórica que Paulo faz está no versículo 35 até o 39. Quem nos separará do amor de Cristo? E não é do amor que eu sinto por Cristo, porque o meu amor é falho, é finito, muitas vezes até condicional. Mas quem pode nos separar do amor de Cristo, do amor que Cristo sente por mim, do amor que Cristo demonstrou por mim na cruz, do amor que Deus demonstrou enviando Jesus para morrer na cruz por mim? Quem pode me separar deste amor? Ninguém. Mais uma vez a resposta é nada. Ninguém jamais poderá impedir Deus de me amar. No versículo 35, quem nos separará? A pergunta de Paulo, a resposta que ele dá, ou as possibilidades que ele dá. Será tribulação, angústia, perseguição,
fome, nudez, perigo, espada. Esses 7 tipos de sofrimentos que Paulo experimentou não impediu Deus de amá-lo e não impediu Paulo de ser amado por Deus. Com certeza, Paulo diz no versículo 36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo sabia que o seu fim era a morte, e ele nos dá essa certeza, que nós vamos morrer. Aí a morte, essa morte também não vai nos separar. E pode ser que hoje possa parecer contraditório você olhar e Paulo afirmar que sofrimentos não podem nos separar de Deus, onde vemos o evangelho pregado onde o crente não vai sofrer. Paulo vai na contramão dessa afirmação, dizendo que nós podemos sofrer sim, mas que mesmo em meio ao sofrimento, Deus não deixa de nos amar. E em momento nenhum Paulo deixou de se sentir amado por Deus. No versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que coisas? Essas que Paulo citou, tribulação, fome, nudez. Sobre essas coisas, nós somos mais que vencedores. Não podemos tirar do contexto e dizer que somos vencedores sobre qualquer coisa, não. A palavra está sendo específica sobre essas coisas. Nós somos vencedores, porque Deus já nos amou. No versículo 38, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo mais uma vez enfatiza que seja espiritual, físico, temporal ou atemporal, visível ou invisível, nenhuma criatura ou mesmo pecado, nada pode, nada poderá, nada jamais pôde impedir Deus de nos amar. Concluindo esse sermão, eu quero dizer para você que eu e você fazemos parte de um grande plano de redenção da humanidade. Ele foi arquitetado no céu e consumado aqui na terra, onde Deus, com esse amor tão grande, inesgotável, imensurável, indescritível, tão bom de sentir, difícil de entender, Deus decidiu nos reconciliar com Ele mesmo, através do sacrifício do seu único Filho, Jesus. Jesus que aceitou a missão e a cumpriu cabalmente, e hoje está ao lado do Pai, intercedendo por nós. E cabe a nós hoje viver em santidade, mesmo em meio a lutas e sofrimentos, sabendo que este mesmo Jesus um dia voltará. E toda tristeza, toda dor, toda lágrima acabará. E como diz a palavra em Coríntios, então conheceremos como somos conhecidos. O meu apelo a você que ouviu essa mensagem é que você entregue a sua vida a Cristo e torne-se mais um destes eleitos, escolhidos, justificados, glorificados. Ou, como Paulo diz, um de nós. Mas se você já é, então que você persevere, continue, mesmo com sofrimentos, mesmo com dores, mesmo com lutas, porque nada pode separar você do amor de Deus. Você é amado de Deus. Jesus te ama.